Oi, gente, a paz do Senhor. Hoje eu vou falar aqui no livro de Gênesis, capítulo 19, a partir do versículo 24, onde fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina. E viu, eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vens aqui, e eu já ontem à noite, me deitei com meu pai. Demos a beber vinho também esta noite, e então entra tu e deita-te com ele, para que em vida conservemos sementes do nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite, levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló de seu pai. E teve a primogênita um filho e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho e chamou o seu nome Benani. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Então aqui eu quero falar, sobre Ló. Ló morava numa cidade que se chamava Sodoma e Gomorra, uma cidade do pecado. Uma cidade onde tudo era lícito, onde tudo não havia moral, não havia honestidade, não havia caráter nas pessoas, não havia santidade, não havia temor. As pessoas eram desobedientes, rebeldes, todos serviam a deuses estranhos e não temiam a Deus, Cada um fazia o que queria fazer e o que achava que era certo. Tanto que quando Deus enviou ali na casa de Ló, 2 anjos, para avisá-lo que iria destruir aquela cidade, o que aconteceu? Os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló e queriam que Ló colocasse aqueles homens para fora, aqueles anjos para fora, para se deitarem com ele, para o conhecer, Conhecer ali era para que eles abusassem dos anjos. Então, algo assim, o povo era tão pervertido, tão sujo que não tinha moral nenhuma, E hoje nós estamos vivendo dessa maneira. Na terra, o mundo jaz o maligno, O diabo foi lançado aqui na terra, sabe que tem pouco tempo, e ele tem feito de todas as maneiras para destruir a família, para destruir a moral, para destruir o caráter das pessoas. Porque o homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, E o homem, longe de Deus, ele é uma criatura feita por Deus. Mas a partir do momento que ele aceita Jesus e deixa toda aquela velha natureza de pecado, de adultério, de prostituição, de homossexualismo, de mentira, de roubo, de toda perversidade, o Senhor transforma, o Senhor liberta, seja qual for o seu pecado, o Senhor te liberta. Mas você tem que dar o primeiro passo para Deus, você tem que querer. Tanto que Deus mandou ali o anjo avisar Ló que ia destruir Sodoma e Gomorra. O que aconteceu? Ló saiu daquela cidade pecadora. Mas a mulher de Ló, ela não queria ir, ela não queria sair daquela situação de pecado, tanto que ela olhou para trás. O Senhor falou, não olhe para trás. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. As filhas de Ló estavam tão contaminadas com o pecado
que elas deram bebida para o pai, embriagaram, né, Ló, e as duas se deitaram com ele. Incesto, pecado, né, nojento, isso é algo nojento. E o que aconteceu? As duas conceberam, as duas tiveram filhos e virou o quê? Os amonitas e os moabitas, que são pessoas, que são nações, que são pessoas que estão longe de Deus, né? Geração de incesto, que até hoje, infelizmente, tem essa geração de pessoas nojentas que abusam dos próprios filhos, que abusam dos sobrinhos, que abusam dos netos, porque é a geração dos amonitas e dos moabitas, é a descendência do pecado. Mas você tem que ser o quê? Diferente. Você tem que ser luz no meio das trevas. Você tem que fazer a diferença nessa terra. Deus te chamou para fazer a diferença. Aceite a Jesus. Mude a sua vida. Mude o seu caráter diante de Deus. E Ele vai te abençoar. Venha como você está. E de maneira nenhuma o Senhor vai te lançar fora. Quem te liberta, quem te convence do pecado é o Espírito Santo.